Olá, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? E hoje eu tenho uma convidada maravilhosa, espetacular, que é a Cláudia Stephan. Ela vai falar sobre a maturidade e o envelhecimento bem-sucedido. Como que a gente lida com essa pandemia nesse momento de envelhecimento que nós estamos todos passando, todos estão envelhecendo. E eu vou chamar ela porque ela não está muito habituada a lidar com um Instagram, muito menos com lives. Cláudia Estela está aqui. Acabou de me chamar. Eu tenho 3 cachorros, então a vida real como ela é. Aí eles saíram correndo porque passou alguém aqui na frente. Tudo bem, Niva? Eu vou te pedir para aguardar um instante, porque a Cláudia está chegando por aí. Estou chamando aqui ela. Cláudia Estela. Aqui, Cláudia, oba! Vamos lá, que bom, já entrou rápido. Interessante que a Cláudia ela é mestra, doutora pela PUC São Paulo, tem uma bagagem incrível. Oi, eu tô falando bem de você, não podia ser diferente. Oh, muito obrigada, Cris. Obrigada pelo convite também. É a minha primeira experiência, então estou super feliz e vamos ver como eu me saio. Nem entrar eu sabia direito, então vou precisar da sua assistência. Não, mas você é maravilhosa, isso é o que importa. A gente precisa só de conhecer um pouco mais a sua experiência, né? E trazer para a gente esse assunto tão importante que é, por exemplo, eu estou com 52 anos. Como que eu posso ter um envelhecimento bem-sucedido, né? Uhum. Quando a gente fala de um envelhecimento bem-sucedido, Cláudia, o que que você traz? Porque eu sei que você é uma escritora de artigos, você tem livros escritos, tem um monte de trabalhos acadêmicos maravilhosos, e eu queria te convidar a falar sobre esse tema. O que que é ter um envelhecimento bem-sucedido, na sua opinião? Então, na verdade, eu venho estudando esse tema. Na verdade, eu me dediquei a minha carreira inteira a estudar psicologia do desenvolvimento. Eu queria saber como a gente se desenvolve, quando a gente se desenvolve, por que que a gente se desenvolve, né? E em 2012 tirei um período sabático, me licenciei das universidades e fui viajar. E lá eu fui para o Canadá. E lá eu conheci a Anne Cameron, que é a professora da Universidade de British Columbia. E ela traz um conceito muito interessante, que é muito linkado, inclusive, com a psicologia positiva, que é algo que a gente vem discutindo, porque ela só trabalha casos de sucesso. E casos de sucesso não é sucesso monetário, né, ou sucesso orgânico, né, ter aquela saúde maravilhosa, não é isso, né? É uma pessoa que está bem na sua comunidade, nas suas atividades diárias, no seu cotidiano, né? Então, envelhecimento bem-sucedido quer dizer exatamente isso. Primeiro que a gente pode se programar, né? Se preparar para esse envelhecimento bem-sucedido. O que não quer dizer ausência de doenças, o que não quer dizer aquele ritmo frenético, né? Porque às vezes as pessoas acham que os idosos têm que ir para baile da terceira idade, viagens não sei da onde. Não, a gente pode viver do jeito que a gente acha que vive bem, mas que a gente possa ter uma atuação na comunidade, que a gente possa estar bem com a gente mesmo. E especialmente, Cris, o envelhecimento sucedido, ele implica num conceito chamado transcendência, que não tem muito a ver com religião em si, mas tem a ver, na verdade, com espiritualidade. Em que sentido, né? É aquilo que eu posso ter uma preocupação informada e consciente sobre a morte, mas ao mesmo tempo eu transcendo esse corpo, essa existência. Tem gente que não tem religião nenhuma, mas acredita no desenvolvimento social, mas acredita no mundo melhor, né? E aí transcende, né? Que a vida é um pouco para além dessa existência, desse corpo, né?
Eu também sou winnicottiana, que é um psicanalista inglês, e ele fala que quando a gente está mais próximo, assim, no envelhecimento, a gente tem que crescer para baixo, né? Tem que encolher um pouquinho, né? Para poder dar significado e sentido a toda a nossa existência, né? É mais ou menos isso, não sei se eu fui clara. Foi super claro e interessante, porque o Rudolf Steiner, da antroposofia, você deve conhecer, e ele fala sobre isso também, né? Que a gente tem algumas escolhas. Conforme a gente vai adquirindo uma certa idade, nós temos duas escolhas, né? Ou a gente vai para o mundo da sabedoria, que talvez seja isso que você está chamando de transcendência, ou eu posso ir para um outro lado, né? Um lado mais sombrio. Então eu tenho sempre uma escolha, né, Cláudia? Porque, por exemplo, eu estou fazendo 52 anos e outro dia minha mãe falou assim: você é sempre uma menina, né? E não é uma questão de querer esconder idade, porque eu olho no espelho e eu sei que, né, eu envelheci, que eu tenho rugas, que eu tenho uma pele diferente de quando eu era jovem. Mas é um jeito de ser, é a filosofia de vida, é a busca pelo equilíbrio, né? É a busca por ser uma pessoa mais centrada, mais justa comigo mesma e justa com a sociedade. Então, sem julgamentos, esse equilíbrio mais espiritual mesmo, né? O que é espiritualidade? A espiritualidade, para mim, é isso, é você se manter equilibrado. Eu não tenho uma religião, eu sou católica ou eu sou espírita. Não, não tenho religião, eu sou espiritualista. E a minha busca é por este equilíbrio, né? É de ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, é conseguir acolher o que vem de fora, entender o que vem de fora e não pegar para mim, né? Era sobre isso que você estava tentando trazer, dizer? Inclusive, acho que eu vou te dar um exemplo, né? Lá no laboratório da British Columbia, a gente tem, na verdade, isso é um laboratório multicêntrico. A gente tem pessoas na Itália, pessoas na Tailândia, no Peru, né? Nós aqui do Brasil. Então, a gente faz estudos multicêntricos, né? E essa pesquisa do envelhecimento sucedido, ele é baseado numa metodologia de pesquisa chamada Um Dia na Vida. A gente passa um dia na vida da pessoa para ver quais são os fatores ali de um envelhecimento bem-sucedido, qual os fatores inclusive, que previnem, né, uma coisa meio uma decaída, alguma coisa nesse sentido. E a gente tem a nossa participante de pesquisa canadense, que ela é uma graça, super firme e forte, a nossa brasileira também está super firme e forte, e ela faz o Tai Chi Chuan como uma prática de transcender. A gente já viu idosos bem-sucedidos usando outras questões como cozinhar como uma prática de transcender. Então, assim, não precisa ser somente ali, né, na religião, porque a religião às vezes traz questões dogmáticas. A religiosidade já é um pouquinho melhor, né, porque tem a questão subjetiva, como eu vivo a religião. Então, é um pouco mais interessante. Mas a espiritualidade, ela transcende esses dogmas, esses parâmetros religiosos, e ele pode estar estendido em várias outras questões, né? E eu acho tão interessante o que você falou, Cris, porque tem outro teórico que eu amo de paixão, que é o Erik Erikson, que foi o primeiro psicólogo que conseguiu fazer toda a linha de desenvolvimento humano, né? Até o envelhecimento, ele viveu muito, mais de 90 anos, e ele fala assim que a gente tem no final da vida, a gente também tem duas polaridades. Em todo momento ele vai falando de duas polaridades, né? Na nossa idade, por exemplo, a gente está na generatividade versus estagnação. Então, por exemplo, eu estou gerando aqui, né? Nesse nosso encontro. Você está gerando esse encontro, está fazendo coisas, tal. Você podia estar estagnada, eu também, né? Paradinha em casa. Não, mas a gente está tentando, está gerando coisas. Se a gente vai passando pela generatividade, a gente tem mais chances de ter um envelhecimento bem-sucedido. Porque o contrário quando a gente entra na estagnação, a gente pode ter um sentimento de desespero. Desespero que a vida passou, que eu não tenho mais chances de rever e de refazer, né? Então, o envelhecimento bem-sucedido diz respeito a gente também acomodar dentro da gente as nossas histórias, né? E viver com elas e por elas,
né? Eu acho que isso é importante também. Agora, a gente não pode tirar de vista uma sociedade ocidental bastante preconceituosa, né? Então, por exemplo, nós sabemos que tem diferentes pessoas e com as idades similares às nossas. Muitas delas buscando entrar no mercado de trabalho novamente, sem muita chance, em um mercado profissional bastante preconceituoso, né? E apesar que eu também vi, nos últimos tempos, que está tendo uma abertura para profissionais acima de 50. E o que eu acho muito interessante é aquele filme O Estagiário, não sei se você assistiu, teve a oportunidade, que era um cara centrado, era um cara mais equilibrado, era um cara sem essa volúpia, né, de querer realizar coisas. E ele conseguiu se transformar num conselheiro, sendo um cara humilde, sendo um cara aberto para conhecer novas coisas, aberto para experimentar o novo, né? Porque, por exemplo, eu aprendi tanta coisa agora com essa pandemia e que eu não tinha habilidade. Os primeiros posts que eu coloquei no Instagram, eu fazia no PowerPoint, ficava tudo esquisito, né? Aí eu descobri várias ferramentas e que põe até música agora em tudo, porque eu me propus a experimentar e a conhecer no meu tempo, né? Eu fui tentando experimentar, tentando fazer diferente e tal. Então, quando você fala dessa questão da estagnação, né, em um contraponto, de ser generativa, é isso que você trouxe, né? É. É, sob o meu ponto de vista, é isso. Eu quero aprender o novo, eu quero aprender a mexer com tecnologia, porque a gente viu que o mundo que nós estamos vivendo, pós-pandemia ou na pandemia, é um mundo tecnológico. Se eu não aprendo a fazer uma live, se eu não aprendo a entrar no Zoom, se eu não aprendo a fazer grupos de discussão com o Zoom, você está dando aula, tenho certeza que você deve dar aula utilizando esses recursos todos, né? Então, se você fosse olhar para esse cenário, onde a gente sabe que tem uma sociedade bastante preconceituosa com relação à idade, né, dos profissionais, e como que você percebe hoje que eu tenha, como que eu posso envelhecer de uma forma mais saudável, mais nutritiva? Porque, por exemplo, eu não tive filhos. Para mim, a resposta a todas as coisas que eu trabalhei, que sempre trabalhei, é o meu trabalho. Eu ponho dedicação, amor naquilo, tudo que eu faço, né? E quando isso não vem, na medida em que existe uma busca, né? Assim como eu, com certeza deve ter outras pessoas, existe a possibilidade de me frustrar ou de gerar coisas. E agora, com a pandemia, está acontecendo um monte de coisa. O que eu vou fazer diferente? Eu comecei a pensar, vou gerar lives, discussões. Foram mais de 85 lives, né? Então, como que você percebe essa situação de assim, eu estou envelhecendo, isso é uma verdade? Todos nós, o bebê acabou de nascer, ele está envelhecendo. Ele tem 1 mês, tem 2 meses, tem 1 ano, tem 12, né? Isso é uma verdade para todo ser humano. Então, por que será que existe esse preconceito, visto que tem tantos profissionais muito bons e que aprenderam a ter tolerância, paciência, humildade, coragem para usar, fazer diferente? Por que será que tem todo esse preconceito do mercado de trabalho, olhando para as idades? O que você acha sobre isso? O que você pensa? Nossa, é uma pergunta bastante desafiadora, né, Cris? Porque, assim, para mim, a lógica do mercado de trabalho é a lógica capitalista, né? Então, assim, a gente vê muitas vezes. Eu vou te falar o que eu acho, talvez possa criar algumas polêmicas, mas eu não tenho muito medo de polêmicas, porque eu acho que geram discussões e a gente aprende mais, né? Adoro polêmica. Mas assim, se a gente for pensar direitinho, né, a sociedade promete coisas pra gente que ela nunca cumpre, né? É uma hipocrisia. Você falou assim, olha, eu não tive filhos. Quem disse que filho é garantia de alguma coisa, né? A única coisa que a gente sabe é que filho gasta muito dinheiro e é um investimento incerto, né? Pode vir coisas dali, pode não vir, né? Mas o que eu acho que a sociedade ela é hipócrita, na verdade.
ela promete um prazer imediato, coisas que a gente vai fazer por meio do consumo. Então, por exemplo, todo mundo quer ter uma família Doriana, mas eu não posso ter uma família Doriana, mas a Doriana eu posso ter. Eu não sei nem se existe ainda a Doriana, né? Mas é da nossa época, né? É. Cris. Então, assim, ela promete coisas por meio de um consumo, né? Para nós mulheres, a coisa é muito cruel. E aí, se a gente admite o envelhecimento e que pode ser bacana envelhecer, tá tudo bem envelhecer do nosso jeito, a gente deixa de consumir. A gente deixa de consumir porque o desejo não fica tão latente, né? Então, assim, eu não preciso de botox, produtos de beleza, não sei o quê. Eu posso envelhecer em paz. E aí o mercado perde. E aonde entra a questão do envelhecimento hoje? Hoje o idoso ele é bem visto, assim, ele é aceito como um público consumidor. Mas aí o que falam para ele? Olha, você tem que viajar, você tem que ir para baile da terceira idade, você tem que estar bem. E, consequentemente, também as pessoas não envelhecem em paz. Então, assim, só tem um jeito para isso, né? É a gente fazer uma leitura crítica da sociedade onde a gente está inserido, isso é importante, mas muito me pautar na minha subjetividade, o que serve para mim, o que não serve para mim. E o bacana de fazer 50 anos, pelo menos eu acho isso, né? É que a gente já tem a maturidade para isso e dá para a gente falar assim, não, não quero fazer parte disso, né? Ou sim, tudo bem, vamos junto, comunidade, vamos desenvolver junto, né? Mas eu acho que tem uma coisa assim, é um apelo muito na questão da lógica do mercado. E hoje em dia a gente vê as empresas fazendo uma adesão a isso, né? E pessoas muito bacanas, muito competentes fora do mercado de trabalho, que a gente sabe que elas poderiam contribuir e muito para muita coisa, né? Não sei o que você acha. É, eu penso exatamente assim, né? E só que é que nem tem um livro muito legal do Edgar Morin, que ele fala Meus Demônios, né? Então você fala, a questão de ter filho, de não ter filho, e ele fala, quem disse que toda mulher precisa ter filho, né? Então, assim, tem uma cobrança da sociedade de, quando você vai casar? Aí você passa determinada idade, assim, nossa, você está ficando velha, está ficando pra tia, assim, tem uma cobrança, né? Aí você casa. Quando você vai ter filho? Aí a pessoa tem um filho, então segue um padrão da sociedade, porque existe uma cobrança, tem um olhar, né, de estar seguindo aquilo. A minha família sempre me pergunta, você não vai ter filho? Eu falei, olha, nem todo mundo veio no mundo para ter filho, né? Tem algumas mulheres que optaram, assim como eu, em não querer ter filhos. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu adotei 28 de uma casa transitória. Eu trazia todos os finais de semana para minha casa, mas eu não tive os meus, né? Então, quais são as opções diante de tudo isso? O que eu quero como essência? Ah, puxa vida, eu adoro pegar minha mochila e viajar para a Índia, por exemplo, de mochilão nas costas. Será que combina com uma criancinha, um bebê? Ah, será que as minhas escolhas. E aí alguém pode virar para você e falar assim: ah, mas você é egoísta. Será que é egoísmo isso? Né? São escolhas. E aí eu queria até ouvir você falar sobre isso, né? São as escolhas. Então, assim, o que é mais importante? Eu ter uma liberdade, eu poder escolher coisas para realizar na minha vida. Isso não quer dizer que eu deixe de olhar para fora, que eu deixe de olhar para quem precisa de apoio, de ajuda. E tem mais uma coisa, né? Nosso mundo está lotado de crianças, um monte. Eu já fui assistente social, né? E eu trabalhei com crianças abandonadas, com maus tratos, e eu acho que talvez isso tenha me dado esse gatilho. Falar assim, puxa, tem tanta criança no mundo, por que eu vou ter mais um bebê, sabe, para gerar falta de sustentabilidade para o mundo e vou impactar o planeta de uma forma forte, mas isso foi o meu pensamento, eu não estou recriminando, julgando ninguém, né? E a partir daí comecei a ser voluntária de uma casa transitória porque eu via que tinha muitas crianças precisando de ajuda, né?
E eu falei assim, realmente, eu não preciso ter filho. Eu posso cuidar de quem precisa de cuidado sem ter filhos. Eu não preciso disso. E ao mesmo tempo que eu vou prevenir, né, um planeta que já está sobrecarregado de pessoas, eu posso apoiar aquele que realmente precisa, né? E aí, a gente está falando de padrão e contrapadrão. Então, assim, se eu tenho um padrão que eu estou seguindo, quem eu estou sendo neste momento? Eu estou sendo padrão ou eu estou sendo eu mesma? Né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, sobre esses padrões e contrapadrões. Ah, a mulher tem que ser magra, ela tem que pôr botox no rosto, ela tem que puxar o rosto para não aparentar a idade. Outro dia eu escutei, na maior boa vontade de uma amiga, Cris, faz uma plástica, puxa tudo, você sempre foi linda, continua. Cara, mas tem momentos e momentos, sabe? Eu tô com 52 anos, eu tenho 52 anos, eu vou ficar escondendo minha idade pra quê, né? Tá aqui. Então, eu queria te ouvir um pouco, Cláudia, sobre o seu ponto de vista a respeito dessas explanações que eu trouxe aqui. Eu acho tão interessante, né, Cris, porque isso tudo faz parte mesmo do processo de desenvolvimento. E precisa de uma coragem, de uma força egóica, né, uma força de self, de ego, né, para a gente falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Mas isso não é muito. Porque, assim, olha só, a gente tem um nível de adoecimento nessa sociedade que é incrível. Com a pandemia, o meu consultório de vários colegas, assim, lotou pacientes que pioraram, tudo meio que veio à tona, né? Tudo que estava meio. A gente estava lidando com as coisas vieram à tona agora, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente entender, que é assim, a gente precisa desenvolver algo que é nosso, que a gente vai para dentro da gente e lá está a nossa força, né? Porque a sociedade, ela quer demais da gente, ela vai querendo muitas coisas da gente, e se a gente vai acolhendo esses desígnios sociais, a chance para o nosso adoecimento é muito grande. Eu posso até explicar isso psicanaliticamente para você, se você quiser, bem rapidinho. Claro, quero Né? sim. Voltando a Freud, né? Que a gente tinha aí de ego e superego. Acho que as pessoas sabem um pouco disso, né? O nosso ego é nosso princípio de realidade. Mas dentro desse princípio de realidade, eu tenho uma coisa que é construída socialmente, chamado ideal de ego. E aí o que que acontece? Eu passo o tempo todo tentando atingir esse ideal. Só que não é um só, né, Cris? Para nós mulheres, o que que a gente tem? A gente tem que estar bonita, tem que ser boa profissional, tem que ser boa amiga, boa filha e vários outros papéis. E vai ter uma barriguinha, né? E vai ter uma flacidez onde não deve, né? A coisa complica. Então, são vários papéis nesse ideal de ego. Quando o meu ego atinge isso, eu fico feliz da vida, né? Eu entro num estado de mania, mas não é uma mania da doença, mas é um estado de felicidade, né? Quando não atinge, eu entro em estado de melancolia, portanto de tristeza. E o que que acontece, né? Com tantos papéis sociais, a minha chance de deixar um ou outro pratinho cair é muito alta, né? Então, assim, eu tenho muito mais episódios de melancolia do que de mania. Episódios repetidos de melancolia vai originar em mim uma depressão, né? Porque eu vou ficar muito triste e frustrada. E é isso que a gente tem na sociedade, né, hoje. Sabe que eu estava aqui procurando na internet, porque eu não me lembro direito o nome do filme, mas eu acho que eu sou um homem difícil, eu acho que é isso. Eu não sei se você assistiu, eu acho que ele é francês, se não me engano. E, mostra as avessas, sabe? Assim, o homem tendo que se depilar, tendo que tingir Ah, o eu cabelo. assisti. É. E depilar as pernas, tirar o buço, pintar o cabelo, né? E aí mostrou o quanto que essa incoerência, né, de você se forçar a ser algo que a sociedade quer, a sociedade de consumo espera de você, e todos os papéis que você precisa representar para. Ah, eu não sou um homem difícil, obrigado. Não sou um Nada, eu homem não fácil. sou. Não sou um homem fácil, é isso aí.
É Obrigada, isso aí, Gabi. muito obrigada. Então, como que a gente se enxerga, né? Então, assim, por exemplo, eu comecei a não tirar a sobrancelha, por exemplo. Aí meu irmão falou assim, por que que você parou de tirar a sobrancelha? Porque pra mim, a sobrancelha é ótimo, não precisa ficar tirando sobrancelha. Ele falou, mas você é uma mulher. Eu falei, você tira a sua sobrancelha? Ele falou, não, eu sou homem. Eu falei assim, então, mas por que que você não tira mais sua sobrancelha? Eu falei, porque dói pra caramba, meu. Eu não tiro mais, minha sobrancelha é legal, sabe? Ah, mas você precisa se cuidar, senão o seu marido vai deixar de olhar pra você. Eu falei assim, cara, ele tem outras coisas pra olhar pra mim do que a minha sobrancelha, né? Então, é muito engraçado. É lógico que ele falou isso com boa intenção, querendo me ajudar e tudo mais, mas, meu, dói demais tirar a sobrancelha, né? Dói muito, eu sou muito dolorida. Eu falei assim, não, chega, não quero mais tirar a sobrancelha, não vou tirar, pra que que eu vou tirar? Minha sobrancelha é ótima, né? Então, isso que você estava dizendo, que eu acho muito interessante, precisa ter coragem para dizer, não quero, não pinto minhas unhas. Não pinto, não Uhum. pinto. Por que eu vou pintar minhas unhas? Minhas unhas, elas são naturais. Eu não vou pôr nenhum produto químico nelas, para que eu vou estragar, vou tornar ela fraca. Então, assim, olha que legal, depois dos 50, eu aprendi a ser eu mesma, né? E de me assumir 100%, eu disse, não, tá tudo bem, não tem problema, não se preocupa. Eu tô bem assim, né? Mas, Cris, para fazer isso, a gente tem territórios internos que nos asseguram, né? Então, por exemplo, antes você estava falando assim, o meu trabalho, né? Então, assim, você deve ter territórios internos férteis, gostosos de viver, deve ser gostoso de viver dentro de você. Por isso que o externo não é tão apelativo. Tem uma coisa que a gente sabe muito claramente: quanto maior a autoestima, menor a vaidade. Né? Isso a gente vê cotidianamente. Então, assim, quanto mais eu tenho a idade que eu tenho o corpo que eu tenho, né? Tenho meus medos, meus ódios, minhas raivas, também tenho minhas coisas ruins assumidas também. Dá para eu estar no mundo do meu jeito. Então, apelos consumistas não fazem mais sentido nesse momento, porque eu tenho meus territórios, né? Meu território de refazimento, né? A gente chama isso na teoria winnicottiana, né? Dos meus espaços potenciais, né? Eu tenho uma potência de ser ali, né? Tem uma possibilidade que, então, os apelos sociais, a gente sabe, a gente olha a coisa e fala assim, isso nem é para mim. Não vou entrar nessa, isso não tem nem nada a ver comigo, né? Então, acho que é Ah, interessante. eu queria ouvir você falar um pouco mais sobre essa teoria que você trouxe. Explica um pouco mais, me parece bem fascinante essa teoria que você está trazendo. Do Winnicott. Sim? Ele é apaixonante mesmo, Cris, assim, ele é muito apaixonante. Ele foi um pediatra inglês. Ele não estudou diretamente com Freud porque ele é da terceira geração, né? Ele trabalhou um pouco com a Melanie Klein, né? E com a Anna Freud, né? Então, assim, ele já é da terceira geração. Mas ele desenvolve conceitos muito interessantes, como o verdadeiro self, mas a teoria toda dele é do amadurecimento. Ele fala que a gente nasce dependente, né, da mãe, uma dependência absoluta que o bebê nasce, e aí ele vai caracterizando assim. São anos e anos de teoria que eu estou fazendo aqui quase um assassinato, né? Uma coisa assim, bem Não psicologia de precisa, botequim. pode se aprofundar, pode se aprofundar. Nós Uma temos coisa ainda 20 minutos. É uma coisa rapidíssima, né? Mas assim, e ele vai falando dessa maturação. Mas para isso a gente precisa encontrar os espaços, por exemplo. Ele fala um conceito muito interessante que é a mãe suficientemente boa, né? É aquela que dá o que o bebê precisa, não o que o bebê quer, né? E aí eu acho que é interessante isso. A gente se torna, né, nossa mãe suficientemente boa quando na vida adulta os cuidados com a gente, né? Então a gente também faz a nossa própria maternagem. Mas ele fala uma coisa muito interessante que é o que eu mais gosto, o conceito que eu mais gosto dele de objeto transicional, que ele vai falar que
a mãe não tá mais lá, né? Eu tinha a mãe integralmente, bebezinho, bem bebezinho. Eu tinha a mãe integralmente para mim, só que a mãe vai viver a vida dela. E eu coloco um objeto ali que representa a mãe, mas não é a mãe, como um ursinho de pelúcia, né? Então a mãe vai, só que nesse objeto eu tenho controle, né? E depois que a gente não precisa mais do objeto, isso vira um espaço dentro da gente. É o nosso espaço da criatividade, da brincadeira, do faz de conta. Então, quando você fala dos profissionais com mais de 50 anos que estão aí no mercado de trabalho, são profissionais que possivelmente têm esse espaço entre, um espaço transicional. Que ele brinca, é o espaço do brincar, do faz de conta que a criança, né, desenvolve e que a gente carrega e que é super saudável para a gente, né? Então, assim, é uma teoria tão vasta, com tantos conceitos, né? Mas só para te dar uma pincelada, ele é mais um teórico do acolhimento, né? E a gente está ali, né, para pessoas, né? Para quem a gente atende especialmente, né? Então, não é uma abordagem psicanalítica clássica de divã, né? Aquela Que coisa do bom, silêncio. que bom, Cláudia. Né? Mais ou menos isso, Cris. Quando a gente fala desses desafios da era moderna, né, do para cima de 50, eu percebo que tem muitos profissionais que optam em se tornarem empreendedores. Alguns dão certo, outros não dão certo. Nessas escolhas, como que você percebe, por exemplo, um profissional que ficou a vida inteira dentro de uma empresa e daí ele sai e não consegue se recolocar e fala, bom, a única opção que eu tenho é abrir um negócio. Eu não quero parar, eu tenho 50 anos, eu me vejo com 50 anos, amanhã eu vou subir montanha, né? Porque eu gosto dessas coisas mais radicais e tudo mais, bicicleta e tudo mais. E outra coisa que eu quero trazer aqui para essa conversa, minha mãe não está aqui, mas ela estava aqui até há pouco. Quando ela tinha a minha idade, eu me lembro das roupas que ela vestia, né? Ela parecia uma senhorinha de 80 anos, que é o que ela tem hoje, 85. E eu falo assim, mãe, você usaria essa roupa que eu estou usando agora, com a idade que eu tenho? Ela falou, jamais, jamais. Mas você está certa. Então, assim, eu vi um estudo outro dia dizendo que as mulheres hoje de 50 é como se tivesse 30, né? Se a gente fosse fazer um comparativo com o século passado, por exemplo, hoje a gente está vivendo 50, mas é como se nós tivéssemos os 30 do século passado. Como que você percebe isso, Cláudia? Eu não sei se eu concordo muito com isso, Cris. Eu acho que nós somos homens e mulheres datados do nosso século, sim, porque, na verdade, eu fico pensando assim que cada momento histórico produziu uma subjetividade, né? A gente é um jogo dialético entre a nossa subjetividade e a objetividade, e esse jogo é que vai saindo uma formação de uma personalidade, né? Então, eu acho que nós somos mulheres de 50 do século XXI, né? Então, acho que, assim, eu acho que eu percebo um pouco isso. Agora, a primeira parte da sua fala, né, das pessoas empreendedoras, depois de mais tempo, aí, às vezes, eu acho que é um exercício tão grande de liberdade, porque eu vi pessoas no mundo do trabalho tão infelizes durante tanto tempo. Às vezes, sabe, Cris, eu não sei se você concorda com isso, mas às vezes a demissão, eu acho que num primeiro momento pode ser tão difícil, mas para pessoa, se a pessoa conseguir dar um tempinho, olhar ao redor, fazer esse jogo, subjetividade, objetividade, o que eu tenho para ir, às vezes uma demissão pode ser um presente, para falar bem a verdade, né? Porque eu posso ter finalmente a entrada no trabalho de uma forma muito livre. Eu posso realmente fazer o que eu quero. Eu acho que eu queria te contar um fato. Uma vez Quero ouvir. eu trabalho um pouco com orientação profissional para crianças, né? Para adolescentes e jovens que estão entrando na faculdade. Mas é um Que processo legal.
diferenciado porque é um processo de psicoterapia breve, na qual a gente vai desenvolvendo isso. Então, é um pouquinho diferente do que a aplicação de testes, somente essas coisas. E uma vez eu recebi no consultório um rapaz de 40 anos, que já tinha se formado, já tinha feito pós-graduação, já tinha caminhado um monte de tempo na carreira, estava numa posição maravilhosa e infeliz. Infeliz de arrastar a corrente. E aí ele veio para o processo para falar assim, Cláudia, o que eu vou fazer da minha vida? Porque não é possível, com 40 anos, se eu viver mais 40, são 40 anos de infelicidade. Não pode ser. Nossa, pesado, né? Cris, resumo da ópera. Ele entrou engenheiro, saiu fotógrafo. Então, assim, é muito interessante a gente olhar essas possibilidades. Então, porque o tempo é agora, a vida é agora. Então, a gente não tem muito tempo para perder, não é verdade? Então, assim, acho que essa questão da carreira é uma delas. Tanta gente sofrendo, né? Olha que legal, a Cássia, que fez MBA comigo, maravilhosa, Cássia. Cris tem 55 anos e 36 de corporativo. Há 6 anos iniciei meu processo de transição. Não é fácil. Meu ímpeto é voltar a fazer o que eu sei, nadar na piscina que eu domino. É isso. E aí é muito interessante isso, né? Porque há essa possibilidade, né? A gente, claro, né, Cássia, eu não te conheço, a Cris conhece você, né? Ela é Mas, assim, ótima. às vezes a gente olhando pra gente, às vezes um processo terapêutico pode ajudar a gente nisso, né? Um Às vezes coach. o coach pode ajudar, né? E às vezes parar para pensar, porque dá medo. Pensar dá medo, né? A gente fala assim, gente, e se eu pensar e descobrir que não é nada disso, né? Mas não tem problema, vamos com medo mesmo, né? Vamos com medo mesmo. Eu tenho essa máxima, eu vou com medo mesmo, eu me jogo e vou com medo mesmo, sabe? Tantas coisas já me desafiei. E eu tenho certeza que a Cássia fez a mesma coisa, né? Olha aqui, nós temos um outro recado. Estou adorando o papo. Muito obrigada por partilharem essa boa conversa, essa companhia no café. Ah, que legal. Obrigada pelo feedback. Aqui, Alexandra, eu também acho. Eu acho que é fundamental para que a gente olhe para a gente. Só que assim, precisa, né, Cláudia? Nossa, acho que a internet dela ou é a minha que deu uma falhada. Eu tô te Cláudia, ouvindo, você Cris. tá aí? Ah, legal, que você desapareceu para mim aqui. Para mim, assim, eu tenho uma máxima também, sabe? Fora do autoconhecimento não tem salvação, né? Ai, que ótimo. Eu acho que assim, cada vez mais que a gente tem coragem de mergulhar dentro de nós mesmos e enxergar as nossas potencialidades, aquilo que a gente tem de melhor e saber realizar, pode ser como empreendedor, pode ser como profissional dentro de empresa, pode ser com um profissional livre, um que se descobriu fotógrafo, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com meu marido e falei assim, nossa, eu comecei a minha história de vida sendo vendedora de carros, né? E aí eu fui estudando, fui me aprofundando, pensei, não, eu gosto de ser consultora, vou ser consultora, gosto de trabalhar com gente, vou fazer isso, né? E aí, assim, eu me permiti dar esses espaços porque eu tive 6 carreiras na minha vida. Eu fiz de tudo um pouco, até para... eu falei assim, bom, eu acho que agora eu estou indo no caminho certo, porque eu gosto de gente, eu amo pessoas, eu gosto de ver pessoas se desenvolvendo, né? E crescendo. Quando um coach me liga, eu falo, Cris, eu consegui tal coisa, tal, eu fico tão feliz. Ou eu fiz tal movimento, eu mudei tal coisa na minha vida. Eu falo assim, puxa vida, olha que legal, né? A pessoa se autodescobriu, porque o processo de coaching é bem diferente do terapêutico, né? Sim. O coach, ele jamais vai te dar conselhos. Ele vai te fazer perguntas para você chegar, você mesmo, nas suas respostas. Então, quando você fala, você se ouve. E isso, quando acontece,
É uma mágica, porque você fala assim, puxa, onde estava todo esse tesouro que eu não sabia que estava aqui dentro de mim, né? Uhum. É. E isso é maravilhoso, sabe? Quando a gente fala desse processo de envelhecimento, a minha mãe está com 85 anos e ela veio morar comigo agora. E ela olha para mim várias vezes e fala assim, eu envelheci, né, filha? Eu falo assim, mãe, vou te contar um segredo. O mundo inteiro também envelheceu, né? Aí ela olha assim pra mim e fala assim, é mesmo, né, filha? Eu falei, é mesmo. Você já imaginou? Sua menininha tá com 52 anos. A menininha que você embalava, pegava no colo. Então, olha, o mundo todo envelheceu. Todos nós sabemos que a gente vai envelhecer. Como que eu escolho, por exemplo, envelhecer? É aceitar o envelhecimento, entender que cada fase é uma fase, né? E aproveitar o melhor momento sobre aquela fase. É muito interessante, sabe? Porque a frase da sua mãe ficaria muito bem. Eu falaria uma coisa assim. Quer dizer, não sei, né? Vamos chegar lá nos 85, vai ver o que eu vou falar, né? Tem tanto chão, né, para chegar lá. E, em vez de envelhecer, olha, eu vivi, né? Eu vivi. Porque, assim, são tantas experiências, tanta coisa bacana pra gente, que a gente vai agregar. A professora do Canadá é assim, Cris. Toda vez que eu vejo uma mulher, os homens também, mas as mulheres são mais atraentes para mim no envelhecimento, porque eu acho que é pela minha própria condição, né, feminina, e também acho que as mulheres têm que lidar com muito mais coisas do que o homem. Começando com esses preceitos sociais, né? E olha que a gente está falando de um recorte, nós duas somos brancas, conseguimos estudar, né? Então, assim, não estou falando de um recorte de classe social, estou destacando aqui só gênero, porque esse é um assunto tão complexo que a gente pode até marcar outro encontro para falar sobre isso, né? Eu vou amar, porque, desculpa, só te interrompendo. Sexta-feira que vem, eu vou ter aqui uma profissional fantástica que se tornou diretora que, na área financeira ainda. E ela é linda, é sensual, é bonita, é inteligente, sabe? Então, sabe todos aqueles estereótipos de que mulher inteligente tem que ser feia? E não, é o contrário, né? Me desculpa te interromper, só fiz essa pausa porque eu ia adorar ter você. E por que não? Você não vem junto a gente fica trocando de papel naquele momento da entrevista com ela. Vou adorar. Depois você pensa o que você quer fazer. Vou pensar com muito carinho, muito carinho. Mas a Fala do professora recorte. do Canadá, ela tem 82 anos, né? E a gente acabou de fazer uma papelada aí para concorrer a uma bolsa do governo canadense para uma pesquisa de uma duração de 5 anos. A gente ainda está no processo, né? Aí ela falou assim para mim: ah, então, Cláudia, mas aí durante esse período talvez eu possa ir para o Brasil, é só a gente acalmar a pandemia, porque eu vou sim. A gente vai receber ela no laboratório da USP, né? Que eu também estou fazendo parte lá agora, do laboratório de clínica. E aí é muito interessante a gente ver a disposição dela. Então, eu já tenho trabalho para mais 5 anos. Ela vai ter 87. Aí ela falou para mim, falou assim, aí eu vou pensar se eu vou me aposentar ou não. Aí eu falei assim, eu duvido. Se ela fosse brasileira, eu ia falar assim, truco, né? Por quê, Cris? Ela é a vida dela. Ela faz Espetacular. pesquisas longitudinais, então ela tem contato com participantes de pesquisa. Um exemplo, nós acabamos não, ano passado, nós publicamos um livro, Psicologia do Desenvolvimento, eu e ela no Brasil, né? Agora a gente está traduzindo para ser lançado lá no Canadá. Ela fez eu mandar o livro em português via correio para a primeira participante dela de pesquisa. Então, ela era uma bebezinha de 2 anos. Hoje é uma mulher casada com filhos na fase escolar. Então, quer dizer, Nossa. ela mantém esses contatos. E eu acho que aí tem uma relação com o desenvolvimento bem-sucedido, com o envelhecimento bem-sucedido. A gente mantém relações saudáveis, a gente carrega coisas na nossa vida que fazem sentido pra gente.
que pode ser uma profissão, pode ser as relações, pode ser nossos amores, né? Eu acho que é isso que faz a gente dar sentido para aquilo que a gente vive, né? Não Que sei, coisa linda. penso por aí. Ai, eu estou adorando ouvir seus pensamentos, que são ótimos. Escute, você falou para mim que você vai atender o seu consultório daqui a pouco. Então, nós temos apenas 5 minutos. E eu não quero me furtar de ter aqui a sua melhor participação, porque está sendo maravilhoso ter você aqui conosco. Você poderia dar algumas dicas de como que eu posso ter um envelhecimento saudável, poderoso, gostoso, me responsabilizando, me amando, sendo feliz comigo mesma. O que que você poderia trazer aqui para a gente convidar essas pessoas que estão aqui conosco? Olha, deixa eu só ler. A Alexandra está dizendo muita gratidão, gratidão por conhecer pessoas especiais como você, Cláudia. É minha A amiga Cássia, querida, Ale, beijos. a Cássia está dizendo, amei escutar sobre o envelhecimento bem-sucedido. Que legal. Mas aí eu deixo para você, nós temos 4 minutos agora, de você convidar o pessoal a olhar para si, né? E se preparar para o envelhecimento bem-sucedido. Eu acho que você já deu a entrada, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente saber quem a gente é. Não vai me colocar num baile da terceira idade se eu nunca dancei na minha vida, né? Não vai fazer eu subir montanhas como você se eu sou uma city girl, né? Se eu gosto de cidade. Então, quer dizer, eu acho que a primeira coisa é a gente olhar isso, né? Quem nós somos de verdade. Outra possibilidade é a gente blindar um pouco dos parâmetros, dos sei lá, desígnios sociais, das necessidades da sociedade que atende uma lógica de consumo. A gente não precisa atender isso, né? Às vezes uma vida simples, cheia de afetos, cheia de sentido, seja muito melhor. Mas, Cris, eu tenho pequena consideração. Amor não é uma coisa que a gente força, nem o auto-amor, sabe? Não adianta. Quantas vezes a gente fala assim, pai, você tem que amar o seu filho, mas o amor não brota. Filho, você tem que amar, mas não é assim, né? A gente ama aquilo que é construído, que é investido, né? Amor para nós, psicanalistas, é investimento libidinal. Então, assim, você investe sua energia ali, você investe, você cresce com aquilo, e aí sim. Então, assim, talvez olhar pra gente, descobrir as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta. E não tem problema ter defeito. A gente não tem problema de ter medo, de ter raiva, ter inveja. Inveja é uma coisa interessantíssima. E a gente tende a... Eu adoro a inveja. Ah, explica isso agora, eu quero só tem 2 minutos, mas eu quero ouvir. Porque a inveja não é necessariamente ruim se você usar ela como um autoconhecimento. Se eu tenho inveja de você, Cris, eu vou ver assim, por que eu tenho inveja? Eu tenho inveja porque a Cris fala muito bem. Nossa, eu preciso falar bem, porque isso vai me fazer feliz. Então a inveja é um referencial de autoconhecimento do que eu gostaria de ter. Né? Então ela não é para ser banida da nossa vida. As coisas ruins não são para serem banidas. Elas têm que ser agregadas, domesticadas às vezes, né? Mas incorporadas na nossa subjetividade. A gente não pode dar uma assim de, sei lá, sabe, mundo de faz de conta, né? Assim, um mundo meio fantasioso, porque aí a gente está obedecendo uma lógica de mercado, que é esse mundo das telenovelas, das séries, né? Vida não é novela, né? Não é isso que o Zé Cabaleiro fala, né? A vida não é novela. Então, assim, eu acho que é muito interessante a gente olhar a vida como ela é, nós como somos, e dá para ficar muito bem com isso. Dá para ter uma vida muito bacana, né? Assim. Sabe que o Alan Catcher, que ele escreveu Gerenciamento de Forças, ele traz essa questão da inveja, né? Uma questão assim, eu invejo o outro porque, na verdade, eu tenho uma admiração muito forte, muito grandiosa por aquela pessoa.
Só é complicado e complexo quando isso fica doentio, né? Quando eu quero acabar com essa pessoa. Se ela não existir, a partir da minha inveja, né? Que isso é a parte doentia que a gente fala, né? E que ele traz. Se ela não existir, sou eu que vou prevalecer e aparecer, porque eu vou pegar todas as habilidades dessa pessoa, vou ser ela e aquela pessoa não existe mais. Então, eu gosto de falar sobre inveja de uma forma cuidadosa, né? Claro, importante sim eu analisar e olhar para a minha sombra também, não só olhar para a parte luz, né? E quando a gente olha para a sombra e eu falo assim, deixa eu lidar com isso, com essa sombra também, deixa eu investigar essa sombra, aí eu consigo transmutar e me tornar aquela pessoa que eu quero ser de verdade, É, né? Olha, esse papo é um papo para lá de gostoso que a gente vai ter que repetir, hein, minha querida. estou à sua disposição. Vamos marcar, né? Já são, eu prometi para você que eu ia terminar 10 minutos antes do seu horário, que você tem uma sessão agora. Então eu quero te agradecer profundamente por esse bate-papo profundo. E que pena que é só uma hora, né? Mas depois a gente vai bater um papo. Quem sabe você vem participar de um workshop que eu estou desenvolvendo de autoconhecimento no programa Quem Flutua Não Tropeça. A gente falou sobre virtudes, falou sobre uma série de questões. E principalmente olhando para essa questão do autoconhecimento, né, de quebrar crenças, entre outras coisas mais. Quem sabe você não vem participar comigo? Vai ser maravilhoso. Vamos conversar, Cris. Eu adorei ter tido essa experiência, assim, poder falar. Muito gostoso mesmo. Fluiu uma energia boa, né? A gente conseguiu bater um papo gostoso. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo gigante, um Beijo. bom final de semana, muita gratidão e a gente vai continuar trocando figurinha. Um beijo. Combinado. Beijos. Tchau, Tchau. querida. Tchau. Tchau para vocês que estiveram aqui conosco também. Muito obrigada pela audiência, viu? Tchau, tchau.